que estão nos acompanhando aí na nossa live. É bom ter cada um de vocês aqui conosco mais uma vez. Queremos então iniciar essa live com a palavra de oração e logo em seguida vamos um cântico e você pode cantar conosco. Nós vamos cantar o cântico Seja Engrandecido. Vamos elevar nossos pensamentos, nossas orações ao Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esta tarde. Queremos mais uma vez engrandecer o Teu nome, Jesus Cristo, o Teu Filho que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer essa tão grande salvação. Obrigado que através desse Teu plano maravilhoso o Senhor tem nos devolvido aquela posição para a qual o Senhor nos criou, que é glorificar e reconhecer o Teu santo nome, de espalhar por toda a terra o Teu conhecimento e a Tua glória. O objetivo final de todas as coisas é a glória do Senhor, e obrigado porque em Cristo nós podemos cumprir esse sublime objetivo para as nossas vidas. Nos abençoe durante esse dia, que cada pessoa que vai estar participando, ouvindo a Tua palavra, possa ser também transformada pela mesma. É o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Muito bem, então seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. A minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei
sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Amém. Que nós possamos aproveitar cada momento, realmente louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor nosso Deus, pois Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. O texto que queremos pensar nesta tarde com cada um de vocês é o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 15. Vamos aproveitar a temática do dia de hoje, né? Pensar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do texto de Paulo, então, na carta aos Coríntios. E antes de iniciar isso, eu queria só dizer para você que está acompanhando aí a nossa live e que não faz parte da nossa igreja, e você também que faz parte da nossa igreja e quer compartilhar algum pedido, uma dúvida, pergunta, ou qualquer outro comentário, você pode então pergunta seu comentário aí no próprio Facebook, que nós vamos estar acompanhando e, à medida do possível, respondendo. Se forem pedidos, nós assumimos o compromisso junto com a igreja de estarmos orando por você, então, durante esses dias, tá bom? É só você compartilhar conosco aí nos comentários do vídeo, tá? do Facebook. Muito bem. Nós vamos ler todo o texto do capítulo 15, é um texto grande, eu queria que você acompanhasse, se possível, você acompanhasse então na sua Bíblia, ou se você não tem uma Bíblia em papel ou física aí, você pode também olhar no Bíblia Online, na internet, no Google aí, tá bom? O texto então é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler todo este capítulo. Eu vou dar um tempinho então para que você possa encontrar aí e participar da leitura juntamente conosco. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo. Eu vou fazer uma leitura bem assim, devagar, né? Lenta, para que você possa acompanhar, tá bom? Muito bem. Então, diz assim o primeiro versículo do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei, receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm.
Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? E se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isto, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, que Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E digo isso para a vergonha de vocês. Mas os mortos ressuscitam? E que corpo virão? Insensato. O que você semeia o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Enquanto semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como Ele quer dar a cada uma das sementes, dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão, é o espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem é formado do pó da terra. O segundo homem foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos
no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então será cumprida a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, e sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Muito bem. Eu queria pensar nesse texto com vocês, como está aí no título da live, né, sobre a importância, qual a importância da ressurreição de Cristo. Porque é importante pensarmos ou lembrarmos, né, recordarmos, porque é importante verdadeiramente separarmos um dia para celebrarmos a ressurreição de Cristo, mas não somente nesse dia, né, estarmos sempre atentos, sempre relembrando a verdade de que Cristo ressuscitou. Essa é uma das verdades básicas do Evangelho, essa é uma das verdades basilares, e que às vezes, por causa da correria, né, por causa dos nossos muitos afazeres, nós nos esquecemos. É verdade que tão importante quanto a ressurreição é a morte, é a crucificação de Cristo, o fato de que somos perdoados pelo sangue derramado dele. Mas também a ressurreição tem a sua importância, e por isso Paulo diz que a ressurreição completa o Evangelho. O Evangelho completo, o Evangelho pleno é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também conforme as Escrituras. É esse Evangelho, então, que nos salva e nos transforma. E eu queria destacar desse texto que Paulo apresenta, né, tanto usando lógica, como usando também teologia, né, o conhecimento que vem de Deus, o próprio conhecimento de Deus, para destacar a importância da ressurreição. Primeiro, eu queria destacar o fato de que Paulo ele ensina isso a esta igreja, porque pelo que aquilo que nós podemos perceber do próprio texto, do próprio contexto aqui, haviam pessoas ensinando naquela igreja que não havia ressurreição, que as pessoas não ressuscitam, né? Que morrendo acabou, né? O homem volta ao pó e pronto. Provavelmente essa doutrina ela vem de duas vertentes. Nós sabemos pelos evangelhos, por exemplo, que havia entre os judeus uma seita chamada de saduceus, e o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos informa, né, conforme Mateus registrou, que os saduceus não criam na ressurreição. Né? Até em Mateus 22, né, eles vão tentar Jesus também com uma parábola. É interessante que eles querem usar a mesma metodologia de Jesus, mas com o objetivo de tentá-lo, e eles contam uma história sobre uma mulher que morreu, que casou-se, e o primeiro marido morreu, e depois desse outro, e assim sucessivamente, até que ela também morreu e foi aos céus, e eles perguntaram: e quando ela chegar lá, ela vai ser marido de quem? Aí Jesus diz: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Primeiro, que Deus é quem promete ressurreição. Então, no Antigo Testamento já havia uma promessa sobre uma ressurreição no último dia, e é dessa promessa, por exemplo, que Marta fala com Jesus quando ele pergunta se ela cria que o irmão dela ressuscitaria. E ela diz: sim, eu creio que ele ressuscitará no último dia. Contudo, eu gostaria dele estar aqui agora comigo. Né? Ela não entendia que Jesus estava falando que ele mesmo era capaz de ressuscitar a Lázaro, como ele vai fazer, né, ou como ele fez, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Né? Então, os judeus criam numa ressurreição, e eles criam porque a lei, né, a Torá, o Antigo Testamento, falava sobre isso. O Deus havia prometido uma ressurreição já no Antigo Testamento. Então, não sabemos bem, e na verdade, tanto saduceus quanto fariseus e outras seitas judaicas, eles se baseiam mais nas interpretações que os rabinos fizeram do que verdadeiramente no conteúdo
da Escritura. E aí temos um problema, né? Então, os saduceus, os fariseus e principalmente os escribas conheciam bem as interpretações rabínicas do Antigo Testamento. Mas Jesus diz: vocês não conhecem de verdade a Escritura. Então, uma primeira aplicação aqui é que nós temos que conhecer de verdade a Escritura. Temos que entender o que ela realmente diz. Qual é a verdade que Deus então tem revelado a nós através da Escritura, e é isso que vai trazer vida para nós. Então, os saduceus, por não conhecer as Escrituras, não criam em ressurreição. Mas não somente os saduceus, principalmente porque essa igreja é uma igreja de maioria gentílica, né? Ainda que havia bastante judeus também vivendo em Corinto, mas os filósofos gregos também não criam na ressurreição. Os filósofos gregos, e na verdade a filosofia grega, a ideologia grega, é que o homem é realmente o centro do universo. Conhecer o homem é conhecer o universo. Então eles se dedicavam muito às coisas físicas, às coisas materiais. Ainda que Platão falou sobre o mundo das ideias, mas isso não significava que Platão cria realmente no mundo espiritual. Ele cria no mundo conceitual, que é um pouco diferente de um mundo espiritual. Então, estoicos, entre outros, né, negavam a ressurreição, o mundo dos espíritos e coisas assim. Muitos deles ensinavam que a vida é essa e por isso você deve aproveitar ao máximo essa vida. E por isso eles se entregavam, né, a toda sorte de ou busca de prazeres e hedonismos e outras coisas mais, né? E esse tipo de mescla entre os conceitos filosóficos judaicos com a filosofia grega começou então já no princípio da igreja a se introduzir na teologia bíblica, né? A mudar, a perverter a pureza do evangelho. E Paulo diz: olha, se nós, e quando ele fala nós, ele está falando ele, os apóstolos, né, estão ensinando que Cristo ressuscitou e são testemunhas da ressurreição de Cristo, como poderia haver pessoas ensinando e outras pessoas acreditando que não havia ressurreição? E aí nós temos a primeira importância da ressurreição, que Paulo vai destacar aí do versículo 1, pelo menos até o versículo 20, é que a importância da ressurreição é que ela é a base de toda a nossa crença. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Aquilo que cremos é o que pregamos, e tudo isso está baseado na ressurreição, e por isso ele vai dizer: olha, se Cristo não ressuscitou, nós cremos e pregamos de forma inútil, né? De forma vã, de forma vazia. Nós somos homens miseráveis, né? Porque o que estamos falando e crendo é a maior de todas as mentiras. Mas no versículo 20, Paulo vai dar a base: não, de fato, verdadeiramente, é verdade, Cristo ressuscitou. É interessante que, justamente trabalhando com os coríntios, né, com gregos que amavam a filosofia, Paulo vai usar toda uma argumentação lógica para falar da incoerência de uma crença na não ressurreição. Porque ser cristão e anunciar que não existe ressurreição, Paulo está dizendo: isso é incoerente, isso é loucura, isso é tolice, não faz sentido, não é lógico pensar isso. Porque toda a doutrina cristã, toda a verdade cristã, ela se assenta, ela se baseia na ressurreição de Cristo. Agora, se não existe ressurreição, então nem Cristo ressuscitou. E por isso os cristãos são homens tolos, são homens sem entendimento, sem conhecimento. Mas Paulo está dizendo: olha, a verdade é que existe ressurreição, então o cristianismo faz sentido. O cristianismo é a religião mais coerente que existe, porque ela se baseia na ressurreição e na vida do seu mestre, do seu líder, da sua cabeça. O cristianismo se guia por um Deus, um Cristo que é vivo e ressurreto, né? Que venceu a morte, que diferente de outros líderes, de outros mestres
do passado, do presente, inclusive do futuro, né? Não podiam pensar, falar com verdade sobre isso, né? O máximo que naquele momento se ensinava era algo parecido com reencarnação, onde a pessoa voltava à vida. E deixa eu te falar que reencarnação não tem nada a ver com ressurreição. Reencarnação, a pessoa vai voltando de formas, em corpos diferentes, mas a ressurreição não. A ressurreição, a pessoa ela volta à vida plena, de forma plena, completa, né? Ainda que, como nós vamos ver aqui, Paulo também vai falar que o corpo que se ressuscita é um corpo melhor, é um corpo superior, né? Porém, ainda assim um corpo, né? Não as mesmas, mas com algumas características ainda de um corpo humano, de um corpo físico, né? Da pessoa continuar sendo aquilo que ela foi criada para ser, um ser humano. É lógico que isso vai diferir, né, da crença em reencarnação em cada uma das várias ideologias que pregam esse tipo de entendimento, mas existem ideologias que vão dizer que você pode ressuscitar como um cachorro, como uma pedra, como qualquer outra coisa. E a ressurreição não, né? Na ressurreição se ressuscita, o que ressuscita é um ser humano, né? E o mesmo ser humano que faleceu de certa maneira, né? Com diferenças. E isso Paulo vai dizer aqui no texto, mais à frente. Vamos pensar sobre isso. Mas a primeira coisa importante que queremos destacar aqui, né, que o cristianismo é coerente e faz sentido, é sensato, justamente por causa da realidade da ressurreição e principalmente da ressurreição de Cristo, porque, como Paulo diz, ele é as primícias, né? Ele é o mais importante, ele é aquele único do gênero, como Cristo é em tudo. E a ressurreição de Cristo é assim, né? A principal ressurreição, a ressurreição sobre a qual todas as outras se sustentam. Tá bom? E Paulo vai dizer, olha, o cristianismo só faz sentido pensando logicamente, mesmo usando a metodologia filosófica, né, da lógica, seja ela platônica ou mesmo a empirista, né, de observar evidências, porque Paulo vai se colocar como uma das evidências de Cristo aqui, e ele vai falar justamente das testemunhas. E quando ele está citando testemunhas, ele está citando estatísticas, né, de certa maneira. Ele está dizendo, olha, Cristo apareceu a Cefas, Cristo apareceu aos discípulos do caminho de Emaús, ele apareceu a 500 pessoas de uma única vez, e todos reunidos ao mesmo tempo. Então são 500 pessoas que viram, que testemunharam a ressurreição de Cristo ao mesmo tempo, e também a mim como um nascido fora de tempo, né? Então, seja através da filosofia ou da metodologia, né, racional, seja através da metodologia empírica, Paulo está dizendo, olha, faz sentido, e o cristianismo faz sentido porque Cristo ressuscitou, mas não pense que nenhuma das duas, seja a filosofia racional ou a filosofia empirista, aquilo que realmente nos leva à convicção quanto à ressurreição de Cristo, porque Paulo vai destacar o fato de que para nós não importa as filosofias ou os métodos, as metodologias filosóficas, o que importa é o fato de que cremos na ressurreição. Então, mesmo sem evidências, mesmo que em alguns momentos pareça não fazer sentido, não pareça ser lógico, ainda que Paulo diz que há evidências e faz sentido, mas ainda que essas coisas, né, sejam questionadas, Paulo vai dizer que por causa da nossa fé, né, por causa da nossa fé na Escritura, nas promessas e na revelação das Escrituras, nós cremos, e é verdade, Cristo ressuscitou. E por isso não é vã a nossa fé, não é inútil a nossa fé, e muito menos inútil a nossa proclamação. O Evangelho salva e transforma porque Cristo ressuscitou. Paulo mesmo vai dizer que ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Fomos perdoados
com base na sua morte, com base no derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há purificação, não há perdão de pecados, mas fomos justificados porque Cristo ressuscitou. Então, a primeira importância da ressurreição de Cristo, ou da verdade da ressurreição, ou da fé na ressurreição, né, é que ela é a base da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, o sacrifício não foi aceito. Se o sacrifício não foi aceito, não há salvação, não há vida verdadeira, né? Nós estamos crendo numa mentira e estamos anunciando uma mentira. Porém, no versículo 20, Paulo diz, é verdade. De fato, Cristo ressuscitou. Amém? Então, louvemos a Deus por isso. Outra coisa, outra importância da ressurreição para nós que agora cremos, né, pela revelação da própria palavra de Deus, pela ação vivificante do Espírito Santo em nossas vidas, que não só nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mas também nos convenceu e continua nos convencendo da ressurreição, nos levando a crer na Escritura Sagrada que ensina, que prega, que anuncia que Cristo ressuscitou. Outra coisa importante é que a ressurreição de Cristo é a base para a nossa vitória. Não adianta ter vitória em várias outras áreas, né, como alguns têm ensinado e têm falado muito sobre isso, e infelizmente até com certo com tanta ênfase que acaba obscurecendo aquilo que realmente é importante, que é o próprio Evangelho, né? Mas olha, não adianta você ter vitória na área financeira aqui neste mundo, não adianta você ter vitória na área familiar neste mundo, não adianta você ter vitória em várias outras áreas, mas no final das contas, então, não poder vencer a morte. Aí Paulo vai apresentar aqui a morte como o último inimigo, né? É interessante que, é lógico que Paulo não escreveu com esse entendimento, porque isso nem era algo que existia na época em que Paulo escreveu, mas para aqueles né, principalmente os adolescentes e jovens que estão acompanhando, aqueles que gostam de jogos, principalmente jogos virtuais, né, videogame, computadores, online e assim por diante, a morte seria como o último chefão, né? E mais ou menos é essa linguagem que Paulo está dizendo aqui. O último inimigo a ser vencido, o inimigo mais difícil, o inimigo mais duro, o mais poderoso a ser vencido, aquele que causa pavor em todos, inclusive em nós cristãos, né? Porque a gente, não, eu não temo a morte, estou pronto, mas o fato é que se pudéssemos escolher, nós escolheríamos continuar vivos, né? E infelizmente não pela mesma... não vou generalizar, lógico, né? Me perdoe por até se eu pareço generalizar, mas eu sei que não todos, mas eu poderia me incluir e dizer a maioria de nós, né? Acabamos não querendo a morte, não por questões realmente espirituais, mas porque ainda amamos muito a vida aqui nessa terra e aquilo que aparentemente temos aqui, e esquecemos que não temos nada aqui, somos peregrinos e forasteiros, não pertencemos mais a este mundo, mas o fato é que a morte é um inimigo, né? Um inimigo temido. E Paulo diz, olha, a morte só é vencida, ou só foi vencida na ressurreição, né? É pela vida de Cristo, é pela ressurreição de Cristo, que a morte e o seu aguilhão, né? O pecado e o seu aguilhão, que é a morte, aquilo que nos incomoda, com a qual ela nos cutuca e nos direciona cada vez mais em direção oposta a Deus, justamente vencida pela ressurreição. É na ressurreição que Cristo triunfa sobre a morte, né? Na cruz ele vence o pecado, mas na ressurreição ele vence a morte. O último inimigo, o mais temível, o mais poderoso, é vencido na morte, ou na ressurreição, né? A própria morte. E por isso Paulo pergunta, né, nos versículos 44, 47, 48, né? Olha, onde está a morte? Né? Citando um hino, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão, né? O aguilhão do pecado é a morte, mas a morte foi vencida pelo pecado.
ou pela ressurreição. Desculpem, né? Não pelo pecado. O pecado foi vencido. Mas a morte foi vencida quando Cristo triunfou sobre ela. E a nossa esperança agora, a nossa esperança de vida e vida eterna, né? Tanto a nossa esperança de vida eterna presente, que é nosso retorno a Deus, nossa comunhão com aquele que é a fonte da vida, que é restabelecido também pela ressurreição, porque, como eu disse antes, a morte de Cristo perdoou os nossos pecados, louvado seja Deus por isso. Mas se Cristo não tivesse sido ressuscitado, como eu disse antes, o sacrifício significava que o sacrifício não foi aceito. E sem a aceitação por parte de Deus do sacrifício, não haveria salvação. Significaria que também, com o sacrifício não aceito, continuaríamos em pecados. Continuaríamos destinados à condenação eterna, continuaríamos separados de Deus. Mas a ressurreição de Cristo, né, a justificação, o fato de que Deus foi apaziguado, foi propiciado a nós por Cristo, fica evidente na ressurreição. Então, pela ressurreição de Cristo, nós somos devolvidos à comunhão com Deus, e é esta comunhão que gera vida e vida em abundância. E mais uma vez, né, a ressurreição é a base dessa vitória. Como Paulo diz aqui, a morte, e a morte de maneira geral, completa, foi tragada pela vitória. E que vitória é essa? A vitória de Cristo sobre a morte. Por isso podemos crer hoje, como nós cantamos hoje pela manhã, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele foi ressuscitado, porque hoje Ele está vivo e intercede por nós à destra de Deus o Pai. Então, a ressurreição de Cristo também é a base, né, da nossa própria ressurreição. Ressurreição presente, né, quando fomos ressuscitados por Cristo, quando fomos colocados, como Paulo vai dizer no capítulo 6 da Carta aos Romanos, fomos batizados na semelhança da sua morte, mas também na semelhança da sua ressurreição, né, e por isso temos vida. E também a vitória final, porque é verdade que ainda podemos morrer fisicamente, né, mas um dia ressuscitaremos, né, quando Cristo vier, né, e nos chamar, né, para ao encontro dele nos ares, conforme Paulo vai dizer aqui também na primeira carta aos Coríntios e também na primeira carta aos Tessalonicenses, né, quando nós, a sua igreja, fomos convocados para nos apresentarmos a Ele, estarmos juntos com Ele, sermos recebidos por Ele nos ares, conforme a promessa que Ele mesmo fez através dos anjos que disseram: olha, porque vocês estão olhando esse que está subindo, do mesma maneira que Ele subiu, Ele também há de descer entre as nuvens. E Paulo diz então que no momento adequado, né, ao soar da última trombeta, quando for ouvida a voz do arcanjo, né, então aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e todos subiremos ao encontro dele nos ares. É a palavra bíblica, é a palavra de Deus, e nós cremos nisso. Agora, tudo isso só é verdade, só é possível porque a ressurreição de Cristo é verdade, né? Porque de fato, como Paulo diz aqui, Cristo ressuscitou. Então, em primeiro lugar, a ressurreição é importante porque ela é a base da nossa fé. Em segundo lugar, ela é importante porque ela é a base da nossa vitória, da vitória real, né? Porque não adianta ter algumas vitórias nesse mundo, né? Como Jesus mesmo disse, o que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas quando ele se apresentar diante do Criador, ele não ter nada, né, com que satisfazer a justiça e a santidade de Deus. Então Jesus pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você pode dar em troco da sua alma? O que daremos em troco da nossa alma? A resposta a essa pergunta, o que temos em troca da nossa alma, ou como o valor pago pela nossa alma que deve ser dado ao Criador, é a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. Sermos a Cristo, né? Sermos introduzidos no seu corpo, né?
E isso fazemos quando? Quando cremos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, a base da nossa fé, a base da nossa vitória, e por último, a ressurreição é importante também, porque ela é a base do tipo de ressurreição que esperamos, ou do tipo de transformação que esperamos. Aí Paulo vai gastar aqui a última parte desse capítulo, né? Desculpa, até eu falei os versículos anteriores errados, os versículos que falam da base da nossa vitória é 54 e 57, os versículos 44, 47, 48. Paulo vai falar sobre justamente isso, a ressurreição de Cristo como a base do tipo de transformação que esperamos. E Paulo está falando de um corpo agora transformado, um corpo que não nasce da maneira natural, que não vem do pó, né? Mas um corpo que é gerado, formado, edificado por Deus nos céus. E ele chama esse corpo de espiritual. Agora, lembra que ainda que Paulo vai falar de que esse corpo não é formado em carne e sangue, nós não podemos esquecer também das palavras do Senhor Jesus Cristo quando ele se apresenta aos discípulos na ressurreição. Né? Nós lemos hoje pela manhã também no livro de João, quando Jesus se apresenta aos discípulos, ele diz: olha, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito, podem me tocar. Eu tenho carne, eu tenho ossos. Né? Então, o que Paulo quer dizer aqui, o que ele quer destacar aqui na carta aos Coríntios, é que esse corpo que vamos receber, ele não tem a sua origem nessa terra, mas a sua origem é celestial. Né? Porque é de lá, agora, ou é lá, ou aos céus, né, que nós pertencemos, a nossa morada é celestial, mas para herdar aos céus, Paulo vai dizer, esse corpo corruptível, esse corpo que é corrompido pelo pecado, não pode herdar as coisas celestiais. Por isso, seremos revestidos com um novo corpo, um corpo que tem a sua origem nos céus. Um corpo físico, a semelhança do corpo de Cristo, porém um corpo originado nos céus, um corpo celestial. Né? Paulo também vai usar a expressão, né? O nosso tabernáculo celestial. Esse tabernáculo terreno, ele está se desfazendo, mas o tabernáculo celestial não, ele é eterno, como o Cristo é eterno. Um corpo gerado para não mais morrer, um corpo que não mais sofre as consequências, os efeitos, né, as limitações do pecado. Um corpo que não mais está preso ao pecado, mas recebeu a plena liberdade de Cristo. E nós aguardamos isso ansiosamente. Né? Em outro texto, Paulo vai dizer que tanto nós quanto a criação, né, em Romanos, Paulo diz isso, tanto nós quanto a criação gememos esperando esse bendito dia, quando o nosso corpo será transformado. Quando teremos um corpo que nós também chamamos de glorificado. Um corpo não mais gerado nessa terra, mas um corpo celestial. Mas até a esperança desse corpo está baseada na ressurreição de Cristo. Porque esse corpo celestial será a imagem e semelhança do corpo ressurreto do nosso Senhor. Então essa esperança que temos de uma transformação final, de um desligamento completo, total desse corpo pecaminoso, também está baseado na ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, se não é verdade a ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então esse corpo também não é real. Mas como eu mais uma vez lembro no versículo 20, Cristo ressuscitou. A verdade é que Cristo ressuscitou. De fato, Cristo ressuscitou. Então podemos confiar e esperar, aguardar, né, como Paulo diz, também gemer, aguardando esse dia bendito, quando o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. Né? E João disse, né, e aí será manifesto aquilo que realmente deveremos ser. Né? Quando também Cristo for manifestado a nós.
é importantíssimo e por isso é importante estarmos sempre lembrando da ressurreição de Cristo. Não podemos tirar ou perder de vista, não podemos nos deixar esquecer da, da ressurreição, né? Do fato de que nosso Cristo está vivo e nos ouvindo, intercedendo, atuando a nosso favor. Ele está operante, trabalhando a nosso favor, né? Ele cumprindo a sua função agora de ser o nosso intermediador, o nosso intercessor. Ele se assenta ou está assentado à destra de Deus justamente para interceder por nós, para que possamos pedir a Deus, orar a Deus através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo que está vivo porque ressuscitou. Então aproveite ainda essas últimas horas desse dia para glorificar a Deus, né? Não se deixe acovardar. Eu sei que nesses últimos dias temos ouvido e cada vez mais ouvimos falar mais ainda de morte, né? E isso nos traz medo, nos traz pavor, né? Mas não podemos nos acovardar, não podemos nos retrair, né? Não estou dizendo que você deve sair para a rua, qualquer coisa assim. O que estou dizendo é que você não pode espiritualmente se fechar, se retrair, se acovardar, porque não importa. O que nos faz, a maior motivação nossa para não sair para a rua hoje não é só o medo de morrer, mas é a preocupação com o outro. Como nós já temos sido ensinados através da Escritura e através de vários servos de Deus. Não deve ser o cuidado comigo mesmo que me faz obedecer às autoridades neste momento e ficar em casa, mas é o meu cuidado com o outro, o meu amor para com o próximo. Porque assim como Paulo disse, né, na carta aos Filipenses, para nós o morrer deve ser realmente lucro. O morrer é simplesmente que, pela vontade de Deus, agora nós já estamos aí nos aproximando desse evento final da transformação dos nossos corpos, né? De estarmos mais próximos, mais íntimos ainda com o nosso Cristo que ressuscitou e está vivo. E como ele mesmo prometeu, né? E quem crê nele, quem crê na sua morte e ressurreição, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente, não sofrerá o dano, porque não é só para a igreja, não é só para os justos ou para os salvos que haverá uma ressurreição, mas os incrédulos também ressuscitarão. Infelizmente, os incrédulos ressuscitarão para a morte. Morte agora não no sentido mais de perderem os seus corpos físicos, porque a ressurreição fala de ressuscitar com um corpo físico, mas é que eles vão receber o seu corpo humano, corruptível, né? Que sofre ainda, para sofrerem eternamente, para herdarem o lago que arde com fogo e enxofre, o qual foi preparado para Satanás e os seus anjos. João diz em Apocalipse, e esta é a segunda morte. E ele vai dizer ainda, né? Capítulo 20 de Apocalipse, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é para a morte. E morte aí não é cessação, não é fechar os olhos, alguma coisa assim. Morte aí é uma separação de Deus, ficar longe de Deus, numa situação de tormento e sofrimento eterno completo, em corpo, alma e espírito, ou corpo, alma e espírito, né? Essa é a verdade, revelada pela Escritura. Não é a minha verdade, não é a verdade batista regular, é aquilo que a Escritura diz. Que existe, sim, uma condenação final, que existe um juízo final. E a Bíblia chama isso então de segunda morte. Mas uma segunda morte que vem com uma ressurreição, a ressurreição para a morte. Mas aqueles que hoje creem na ressurreição da vida, hoje acreditam que Cristo ressuscitou, que Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou pela nossa justificação, aqueles que creem nisso também podem crer que a sua fé e a sua pregação não é vã, que a sua crença e esperança numa vitória final não é vã, e que receberão um corpo ressuscitado.
à semelhança do corpo de Jesus Cristo, o Senhor. É a esperança que temos. E é com essa esperança, é com essa certeza, é com essa fé que temos que enfrentar cada dia. Mesmo ficando dentro de casa, nos resignando a não sairmos de casa. Como eu falei, por causa do nosso amor para com o próximo. Porque realmente amamos a Deus e amamos o próximo. Porque obedecemos a Deus quando obedecemos às autoridades. Porque queremos sim cumprir toda a vontade de Deus. E tudo isso por quê? Porque cremos na ressurreição. A ressurreição que transforma as nossas vidas, nos dando uma mente que é lógica, que é sensata, mas uma mente que crê. Uma mente que acredita na revelação da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. E que agora, entendendo melhor, ou mais ainda, ou sendo desafiado a confiar ainda mais na ressurreição, você possa viver essa vida abundante, essa vida diferente. Se você está nos ouvindo aqui e ainda não creu, lembre, hoje é o dia de salvação. É tão somente crer. É tão somente voltar a sua atenção para a revelação da Escritura. Vou repetir de novo, eu estou sendo redundante, porque repetir não, é lógico que é de novo, mas eu quero destacar aqui a ênfase no fato de que não tenho medo de ser repetitivo e reler com você novamente o Evangelho que diz que Cristo ressuscitou, ou que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação conforme a Escritura. Esse é o Evangelho, é nisso que você precisa crer. Peça sabedoria a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo para que você possa crer nisso, e desfrutar então de vida e vida abundante. De fato, vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra santa. Obrigado porque ela é poderosa. Nos ajuda, Pai, a entendermos cada dia mais a importância da ressurreição, para que não só lembremos e festejemos um único dia, mas que todo dia, cada dia, nós estejamos lembrando da verdade da ressurreição de Cristo, e isso nos desafie a viver uma vida santa, a viver uma vida justa, a viver realmente uma vida de amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Uma vida de obediência, uma vida de completa entrega ao Senhor. Isso porque Cristo ressuscitou. De fato, Cristo ressuscitou. Abençoe, Pai, cada pessoa que está nos acompanhando aqui, cada pessoa que ouviu a Tua palavra santa, e que a Tua palavra realmente faça diferença em cada coração. Que ela possa brotar, crescer e frutificar para a glória do Senhor, o nosso Deus. Em nome de Cristo que pedimos cada uma dessas coisas, confiantes da Tua resposta. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Ele possa estar usando cada um de vocês conforme a sua própria vontade. Foi muito bom ter cada um de vocês conosco. Vamos acompanhando aí. Se houver perguntas, como eu disse, se houver pedido de orações, você pode então compartilhar aí no comentário, e nós vamos orar, e na medida do possível, havendo perguntas, responderemos. Que Deus nos abençoe, um excelente domingo, uma excelente semana, na celebração, na confiança da ressurreição de Cristo, porque Ele vive. Nós podemos confiar no amanhã, seja ele qual for, não importa. O fato é que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou e nos amou. Amém.